Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Começa agora a série Desvendando Mistérios dos Maias. E enquanto eu visitava esses locais, eu tinha alguns pesadelos com uma criatura em específico que parecia uma medusa. Eu fui para o México para poder filmar e trazer todas as informações ocultas sobre essa que é uma das civilizações mais misteriosas de todas. Se preparem para conhecer todos os mistérios ocultos dos maias. Como muitas antigas civilizações, os maias apareceram em Yucatán do nada, por volta de 3100 a.C., mas existem descobertas do fundo dos oceanos ali daquela região que contam histórias completamente diferentes. Em toda a costa do México, existem milhas e milhas de túneis que revelam um mundo submerso pelo oceano no final da última era glacial. Nesses túneis foram encontrados restos humanos e artefatos maias, provando que os maias teriam chegado ali naquela região pelo menos 6.000 anos antes do que os arqueólogos imaginavam. O nome Maia significa pessoas das águas, e de acordo com o livro sagrado dos maias, o Xilabalam, os ancestrais dos maias chegaram nessa terra de barco em 9600 a.C. Todos eles eram provenientes, tinham vindo de uma imensa ilha chamada Atla ou Atitlán. Qualquer ligação com Atlântida é apenas mera coincidência. De acordo com esse livro, uma catástrofe destruiu a casa deles, forçando eles a procurar uma nova terra para habitar. O livro se refere a esses primeiros habitantes como sendo os Canu, traduzindo as pessoas da serpente. E eles chegaram a Yucatán guiados por 3 divindades, Kukulcán, Quetzalcoatl e Itzana. Cada um deles tinha 6 sábios consigo, que eram responsáveis por reconstruir toda essa civilização destruída. Itzana, o deus, trouxe o conhecimento da matemática, da agricultura, da manipulação da pedra e da cosmologia para os maias. O que é muito misterioso é que nunca ninguém ouviu falar sobre Itzana e sobre seus sábios, ou os sábios da água, como eles eram conhecidos. Esses seres teriam vindo das águas e eles conheciam as leis da natureza, mas eles também sabiam burlar as leis da natureza. A história verdadeira é completamente diferente da história contada pela arqueologia oficial, porque, de acordo com a arqueologia oficial, as pirâmides maias foram construídas entre os anos 500 e 800 depois de Cristo, e a história original nos leva para pelo menos 10.000 anos no passado. Mas por que será que a arqueologia oficial se recusa a aceitar que esse local e que esses artefatos e até que essa civilização tenha mais de 10.000 anos de idade? O que eles precisam nos esconder? Por que essa verdade não nos pode ser contada? Bom, os maias tinham os seus próprios registros, e em seus registros constam que Itzana não era um homem como eles. Ele era um homem branco com uma barba branca e muito mais forte que eles. Um homem que apareceu no meio do oceano dentro de um barco que se movia sozinho. As imagens desses deuses que vêm em canoas que se movem sozinhas estão por todas as partes nas ruínas maias. Eles eram figuras zoomórficas que pilotavam uma canoa e que tinham vindo de longas distâncias por dentro da Via Láctea. Eu estou falando de seres que vieram da constelação de Órion. Órion, então, era a casa desses deuses. Ou seja, esses seres, eles vieram para a Terra para ajudar os maias, mas eles não eram da Terra, eles eram seres extraterrestres, seres vindos da constelação de Órion. Ao chegarem em Yucatán, esses seres vindos de Órion criaram uma cidade que continua tendo o mesmo nome até hoje, Izamal. Esse é o local da maior pirâmide maia, a menos conhecida.
porém a maior. De acordo com a lenda, a cabeça de Itzana está enterrada aqui. Mas em Izamal não há só uma pirâmide. Existe uma imensa rede de templos conectados, totalizando 51 quilômetros quadrados de estruturas. Além disso, estradas sagradas ligam esses pontos dessa cidade a outras pirâmides maias espalhadas pelo México e pela Guatemala. E os mistérios do local só aumentam. Os mistérios são tantos, mais tantos, que mesmo que eu tivesse um canal só para falar apenas sobre os mistérios maias, segundas, quartas e sextas, e que eu tivesse mais de 800 vídeos sobre esse assunto, não seriam suficientes. Porque quanto mais a gente fuça na civilização maia, mais obscuro o negócio vai ficando. A maior cidade da civilização maia era a cidade de Teotihuacan, que significa o local criado pelos deuses. O lugar tem uma tecnologia fascinante que até os dias de hoje não pode ser explicada. A cidade de Teotihuacan é considerada muito mais avançada do que seria possível para uma civilização daquela época. Eles tinham até um sistema de transporte que a gente não sabe como funciona. Só sobraram os trilhos. O maquinário todo foi levado embora, como se eles tivessem pegado com a mão e sumido com o maquinário. Inclusive, as ruínas maias não são as únicas que apresentam essa característica de que existia algum tipo de maquinário avançado, porém o maquinário não é encontrado. As escavações encontraram praças, cidades, pirâmides e até campos para jogar jogos com bolas. Inclusive, é daqui, desse esporte antigo maia, que veio a inspiração da J.K. Rowling para criar o quadribol de Harry Potter. E esse era o tamanho da bola que eles jogavam. Ou seja, eu tô falando de uma bola de aproximadamente 5 quilos. Bom, eles certamente não eram humanos normais para praticar um esporte com uma bola que pesava 5 quilos, né? Porque já imaginou a gente correr e jogar essa bola a essa altura dentro dessa quadra, uma bola de 5 quilos? É impressionante, assim, quando você visita esses locais, quando você está lá, você tem a real sensação de que essas pessoas não eram humanas, porque não faz sentido com o tamanho humano a proporção das coisas. A tecnologia utilizada pelos maias também era algo extremamente assustador. 1000 anos antes da chegada dos europeus na América, eles já faziam cálculos matemáticos avançados, incluindo o número zero. Eles, mesmo sem instrumentos conhecidos de observação, desenvolveram uma maneira de fazer cálculos astronômicos precisos, de uma maneira precisa e muito bizarra. Eles deixaram tudo isso por escrito em hieróglifos e até os dias de hoje, descobertas incríveis sobre esse povo continuam sendo feitas. Eles eram obcecados por astronomia. Eles desenvolveram um calendário extremamente preciso que continua preciso até os dias de hoje. Mas de onde será mesmo que esse povo adquiriu tanto conhecimento? De onde veio tanto conhecimento? Teriam os maias sido influenciados por algum tipo de raça alienígena? Bom, de acordo com os textos antigos maias, sim. Esses textos dizem que uma criatura com formato de cobra desceu dos céus e ensinou tudo o que eles sabem sobre astronomia, arquitetura e construção. Esse ser com formato de cobra era conhecido como Kukulkan, e ele veio para a Terra e antes de ir embora prometeu aos maias que voltaria um dia. Seria essa entidade um ser extraterrestre? Bom, aparentemente sim, porque existem desenhos nas pirâmides maias que sugerem formas de discos voadores. Além disso, os tripulantes dessas naves aparentavam usar capacetes e artefatos para respirar. Tudo realmente muito estranho. Esse dispositivo cobria a boca deles filtrando o ar. Em um túmulo encontrado em Palenque, existe uma figura muito curiosa. Ela está acima da tumba de um dos governantes maias. É a tumba de Pacal. Ele é mostrado no comando de uma máquina voadora muito complexa e as descrições dessa imagem mostram como que essa máquina subia e desaparecia no cosmos. E existem muitos desenhos e esculturas maias que mostram o que aparentam ser aliens e espaçonaves alienígenas. Em 2012, o governo mexicano liberou finalmente uma lista de artefatos proibidos. Artefatos esses que nunca tinham sido vistos antes. São estátuas, esculturas, placas, moedas e documentos encontrados nas partes mais profundas das pirâmides
e templos e em toda a extensão das construções maias. Depois que esses objetos foram a público, muitas pessoas tiveram a consciência de que os maias estavam de fato trabalhando com seres extraterrestres e que eles tiveram alguma ajudinha vinda de seres que não são daqui do planeta Terra. Igualmente, lá no caso dos egípcios antigos, existem pirâmides construídas na Guatemala em um local chamado Tikal, que ficava a 40 quilômetros de distância da água. Nós sabemos que as civilizações antigas construíam suas cidades perto da água, mas a cidade de Tikal, por exemplo, que é outra cidade maia, ficava pelo menos centenas de quilômetros de qualquer reserva de água que existisse. E detalhe, nós estamos falando de uma cidade onde viviam mais de 100 mil habitantes. Então, como é que esse povo pegava água? Ou esse povo morava mesmo nessa cidade? Como é que eles sobreviviam sem água? Os maias não são os povos das águas? Por que eles foram construir uma cidade tão longe assim? Nessa exata cidade de Tikal, existem hieróglifos nas pirâmides que descrevem a visita de uns deuses antigos, que teriam descido dos céus. Nas pirâmides de Teotihuacan, no México, existe o templo de Quetzalcóatl, que é o templo do Sol e o templo da Lua. Eles se alinham perfeitamente com as 3 estrelas do cinturão de Órion, exatamente igual, idêntico ao alinhamento das pirâmides do Egito. E se você ainda não assistiu à série que eu produzi aqui no canal sobre as pirâmides do Egito no ano passado, eu recomendo fortemente, porque são mistérios que você não vê em lugar nenhum dessa internet. Então eu vou deixar o link da playlist aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido. Mas eu tenho certeza absoluta que o alinhamento das pirâmides do Egito e o alinhamento das pirâmides do México serem com a exata mesma constelação não são, de maneira nenhuma, coincidência. E agora eu vou dividir com vocês uma questão particular pessoal. Vocês estão percebendo que eu tô completamente sem voz, né? E que já faz alguns vídeos que eu estou sem voz. Isso aconteceu comigo, eu fiquei muito doente depois de ter visitado as pirâmides maias. Vocês se lembram, quem assistiu a série aí dos mistérios do Egito no ano passado, que eu também sofri ali um pouquinho depois que eu voltei do Egito. Um pouquinho não, eu fiquei 30 dias com uma diarreia absurda. Acho que é a maior diarreia que eu já tive na minha vida. E agora, depois de ter visitado as pirâmides do México, eu tive uma das piores faringites da história da minha vida. Eu fiquei uma semana no México e todos os dias eu ia visitar algum sítio arqueológico diferente. E enquanto eu visitava esses locais, eu tinha alguns pesadelos com uma criatura em específico que parecia uma medusa. Ela tinha corpo de cobra e a cabeça dela tinha várias cobras. Essa criatura era sempre muito brava comigo nos sonhos e ela sempre dava um jeito de me prender em algum lugar nos sonhos, fazendo com que eu tivesse até paralisia do sono. Bom, depois de ter voltado de lá, eu fui viajar para outro lugar, quem me acompanha no Instagram sabe, e eu fiquei hospitalizada, 5 dias no hospital, em outro país, por causa dessa faringite que me deu uma febre altíssima, e já faz mais de 15 dias que eu não tenho voz para falar, eu tô com muita tosse e ainda sigo com dor de garganta. O que eu quero dizer para vocês é que esses locais do planeta Terra, principalmente locais de pirâmides, são locais extremamente incompreendidos por nós, seres humanos normais, com catupiry na virilha e subaqueira. Nós não sabemos o que rola nesses locais de verdade. Nós achamos que são apenas templos, que são apenas locais de adoração do passado, que são apenas maravilhas do mundo antigo ou moderno. Mas eu vou lhes dizer, não são. Esses locais carregam muita informação do passado. Esses locais são abarrotados de seres multidimensionais. Eu vou falar pra vocês, gente, eu só me sinto assim, mal, nesses locais. Então eu acho que não é, de maneira nenhuma, coincidência. Mas toda vez que eu vou pra esses locais, e principalmente eu já vou pro lugar com a ideia de querer descobrir tudo, de querer saber tudo, pra poder desvendar esses mistérios pra vocês aqui no canal. Então, eu acho que só o simples fato de eu chegar aberta pra receber toda e qualquer informação que vem desse
desses locais já me desfavorece em alguns pontos, principalmente nesse ponto da saúde. Por mais fechada, por mais protegida que eu vá para um local desses, é impressionante. Essas criaturas me pegam. As pirâmides maias, por exemplo, elas foram construídas com uma camada de mica, que é um mineral que não é encontrado em nenhum lugar da América Central. O mica, ele é um poderoso isolante radioativo que é encontrado nessas pirâmides. Para tal, eles teriam que ter trazido esse mineral do Brasil, que fica a aproximadamente 3.200 a 4.000 quilômetros de distância. Esse mineral, que é uma espécie de uma liga que cobre essas pirâmides, não é da região. Ele foi trazido de 3.200 a 4.000 quilômetros de distância. E esse mineral, ele tá lá justamente para garantir que as pirâmides sejam ainda mais fortes. E é aí que eu lhes pergunto, por que eles precisavam de uma coisa, de uma estrutura tão forte assim, se elas eram apenas templos? Como que eles teriam conseguido esse feito, transportar essa grande quantidade de mineral em uma época onde não existia roda e nem nenhum tipo de meio de transporte conhecido? O material mineral mica é usado hoje em dia em componentes elétricos por causa de sua altíssima condutividade. Eu lhes pergunto para que eles precisavam de condutividade, de eletricidade em uma época onde energia elétrica supostamente não existia. Para que essas pirâmides serviam de fato? Bom, eu vou compartilhar agora mais uma experiência pessoal que eu tive lá nas pirâmides com vocês. Diferentemente das pirâmides do Egito, as pirâmides maia são locais extremamente silenciosos e de paz. No Egito, você escuta muita gente falando, tem muito vendedor ambulante, tem muito cachorro de rua, tem muita criança trabalhando, tem muita exploração animal dos camelos e tal. É uma vibe muito pesada. Já nas pirâmides maias, a vibe é completamente outra. Se você já foi, comenta aqui embaixo para que outras pessoas saibam o que você sentiu. Mas eu vou falar para vocês, gente, é entrar no lugar, automaticamente fica um silêncio, você só escuta o barulho dos apitos dos vendedores ambulantes que vendem uma espécie de coisa que você coloca na boca e você assopra e faz barulho de jaguar. Então, dá ali toda uma ambientação pro local que você se sente como se você estivesse lá no passado, na época que aquelas pirâmides eram habitadas pelos maias. A sensação, gente, o vento, porque é cheio de árvore em volta, a sombra principalmente, faz com que a gente sinta uma paz que é inexplicável. Eu nunca senti a paz que eu senti lá naquele lugar em lugar nenhum do planeta Terra. É como se o local tivesse uma energia tão forte que ela te derrubasse num nível que você ficasse assim, ó, sem voz, com febre, com dor de garganta, enfim, com tudo. Os guias, eles contam as histórias que são permitidas de serem contadas. Você percebe que eles sabem muito mais, que eles têm muito mais informação daquelas coisas ali, mas que, de acordo com o Ministério do Turismo do México, eles não podem contar. Então, você percebe em todos os guias uma história meio que mecânica. Eles fazem um trajeto meio que mecânico, que eles já estão acostumados. E se você faz alguma pergunta que tem algum tipo de relação com aquilo que eles não podem responder, eles desconversam completamente. Além disso, no exato mesmo dia que eu visitei as pirâmides de Chichén Itzá, logo em seguida, logo depois do passeio das pirâmides, nós fomos nadar em cenotes. Cenotes são esses locais maravilhosos que vocês estão vendo aí na imagem. E por incrível que pareça, gente, não é fria a água, viu? Dá pra nadar, é super tranquilo. Esse que nós fomos, ele tem 50 metros de profundidade. Então todo mundo vai com seu coletinho salva-vidas, é um negócio bem legalzinho mesmo. A água dos cenotes era considerada sagrada. Os cenotes eram considerados sagrados pelos antigos maias. E por causa disso, muitas pessoas têm muitas experiências muito bizarras nesses cenotes. Então percebam como o local está completamente montado para coisas estranhas acontecerem. Nós temos pirâmides com materiais de extrema condutividade elétrica, nós temos cenotes, que são imensos bolsões de água que vagam por toda aquela extensão de terra ali de Yucatán, essa água sagrada e essa água sendo bombeada para determinados locais para a performance de rituais. Mas voltando aqui para as pirâmides,
Os arqueólogos e os guias lá no México, eles insistem que essas pirâmides eram apenas túmulos, ou seja, é a exata mesma história que se conta no Egito, mesmo nunca ninguém encontrando sequer um cadáver dentro dessas pirâmides. Além disso, dentro da pirâmide de Teotihuacan também foi encontrado mercúrio, que os pesquisadores acreditam que estava sendo utilizado como combustível para algum tipo de aparato que nós desconhecemos. Reservas imensas de mercúrio foram encontradas embaixo dessas pirâmides, como se essas reservas fossem tanques de abastecimento de alguma coisa, de alguma nave, talvez de algum aparato, de algum aparelho. Vocês lembram que eu comentei com vocês no episódio passado que encontram-se trilhos, mas não se encontram os meios de transporte utilizados? Pois é, vai saber para que de fato era utilizado todo esse mercúrio. Sabe o que é pior, gente? Quando o assunto é perpetuado dessa forma, ou seja, quando uma mentira é dita muitas vezes, ela se torna verdade. E talvez a gente nunca vá saber a verdade, o que existiu de fato ali e para que essas pirâmides serviam na realidade. Para piorar ainda mais a situação, todas essas cidades que vocês viram nas imagens foram abandonadas. Todas foram abandonadas. Palenque, Copan, Naranjo, Tikal. Tikal era talvez a maior cidade maia e ela foi uma das últimas cidades a ser abandonada. De acordo com as pesquisas mais recentes, os arqueólogos acreditam que a população dessas cidades era de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Mas depois do colapso da civilização maia, 95% dos maias sumiram sem deixar rastros. É aquela coisa, gente. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, de acordo com Lavoisier. Então, como é que pessoas podem ter sumido assim, simplesmente sem sequer deixar um pó de osso para trás? Bom, até os dias de hoje, nós não sabemos por que eles deixaram suas cidades. Eles simplesmente desapareceram. Não houve uma guerra, não há sinais de guerra, não há nenhum sinal de destruição. Eles simplesmente sumiram e nós não sabemos para onde eles foram. Curiosamente, o desaparecimento dos maias coincide diretamente com o fim de um dos ciclos do calendário maia, ou seja, eles desapareceram exatamente quando o ciclo do calendário deles se encerrou. Eles viviam as vidas deles baseando-se nesse calendário. Para eles, esse calendário era sagrado. Eles construíram esse calendário para contar 5.125 anos. Então, cada 5.125 anos era equivalente a um ciclo. O calendário era dividido em 13 unidades de aproximadamente 400 anos. Cada 400 anos era chamado de Bac. E no final de cada Bactum acontecia uma imensa celebração. Mas, curiosamente, no final do 10º Bactum, eles não celebraram. Mas os maias, eles eram verdadeiros guardiões do tempo. Eles eram os melhores nisso. Se eles sabiam tudo, se eles planejavam tudo, talvez eles também tivessem planejado até esse sumiço deles. Mas peraí, Carol, não existe mais nenhum maia hoje em dia? Todos os maias desapareceram? Não, todos os maias não desapareceram. Lembra que eu falei que 95% dos maias desapareceram? Pois é, existem ainda 5% de descendentes desses povos maias. E durante essa viagem que eu fiz para o México agora, eu fui visitar várias comunidades desses descendentes dos maias. E, gente, eles mantêm os exatos mesmos costumes dos ancestrais deles até hoje. Eu fui até num xamã maia, e se vocês quiserem saber mais sobre essa experiência, comentem aqui embaixo que eu conto nos próximos vídeos. Essas tribos descendentes dos maias, elas existem até os dias de hoje e elas contam histórias mais impressionantes ainda do que essas que eu tô contando para vocês aqui. Eles falam que os ancestrais deles não desapareceram, mas sim que eles voltaram para casa. Mas espera aí um minuto, senhores maias. A casa de vocês não é lá no México? Lá em Yucatán? Como assim vocês voltaram para casa? De acordo com eles, o calendário maia era uma contagem regressiva para o dia que eles iam embora para sempre. Os arqueólogos notaram que as 7 pirâmides mais importantes da praça principal formam o exato mesmo padrão geométrico das 7 estrelas da constelação das Pleiades. As Pleiades, vocês sabem, são um cluster de estrelas que é reverenciado por muitas culturas do passado
passado. Vocês se lembram quando eu fui ao templo de Dendera no Egito e contei para vocês a história sobre a construção desse templo, que ele também foi construído para essas 7 deusas de Hathor que vieram diretamente das Pleiades? Pois é, gente, a gente tem a história se repetindo também na civilização maia. Muitos dos monumentos dos maias têm esse alinhamento perfeito e preciso com a constelação das Pleiades. Seria possível então, mais uma vez, que essas pessoas, que os maias teriam vindo das Pleiades, decodificando essa mensagem em suas construções e em seus monumentos, e depois, quando eles finalizaram o que eles tinham que fazer aqui, eles foram embora, eles voltaram para casa? Hoje em dia, é muito comum em casos de abduzidos, os abduzidos relatarem contatos com esses seres vindos das Pleiades durante as abduções. E em muitas histórias do passado, de diferentes povos, nós vemos essa interação que os nossos antepassados tiveram com esses seres vindos das Pleiades. Nós temos até essas mesmas referências na Bíblia. Quem aí assistiu a esse vídeo aqui do canal, onde eu mostro todas as vezes que os pleiadianos foram referenciados na Bíblia? Ou seja, teria esse desaparecimento dos maias sido, na verdade, uma abdução em massa? Alguém levou embora os maias daqui? Bom, é isso que eu chamo de arrebatamento, né? Porque eles sim estão muito melhores que nós. Se eles estão bem longe do planeta Terra, eles estão muito melhores que nós. Sem dúvida, um dos maiores mistérios maias aqui deste planeta é o mistério do calendário maia. Em 2012, nós passamos verdadeiros momentos de incerteza, porque nós realmente achávamos que o mundo iria acabar. Porque, afinal de contas, os maias, que eram verdadeiros senhores do tempo, eles pararam de contar o tempo em dezembro de 2012. Para ser mais exato, em 21 de dezembro de 2012, os maias simplesmente pararam de contar o tempo. Vocês lembram que eu contei para vocês que eles desapareceram lá no 10º Bactum deles? Pois é, antes de desaparecer, eles tinham feito calendários muito precisos, muito de acordo com a realidade, para o Sol, para a Lua, para diversos ciclos, e eles seguiam esses calendários à risca. Só que esses calendários paravam, deixavam de existir exatamente em 21/12 de 2012. E aí as pessoas, os estudiosos dessas civilizações antigas, eles começaram a pensar, peraí, se esses caras acertaram tudo que ia acontecer, todos os ciclos, se eles tinham tudo programado para sempre, por que que eles pararam de contar nessa data em específico? E daí todo mundo começou a inventar um monte de teoria, as pessoas acharam que o mundo iria acabar, e aí que fica a pergunta, será que o mundo não acabou lá em 21 de dezembro de 2012 e nós fomos os largados para trás? Mas voltando aqui ao mistério do calendário maia, vocês repararam que depois de 2012 tudo começou a dar errado na humanidade? Tudo que já não era bom começou a ficar pior? Bom, os maias, eles criaram um sistema de calendário mais elaborado que existe no mundo. Nenhuma cultura foi capaz de criar o que eles criaram. Eles tinham um calendário solar, depois eles fizeram calendários lunares, depois eles fizeram calendários para o planeta Vênus, e depois eles fizeram um calendário de 9 dias que nós não sabemos até os dias de hoje para que serve, que ele não se encaixa em ciclo nenhum de nada. E talvez nós nunca iremos saber o verdadeiro propósito desse calendário de 9 dias. Os maias utilizavam um sistema muito complicado de calendários. Eles usavam 20 calendários mais ou menos todos juntos. E existiam 3 calendários principais que eram muito importantes para eles. Mas eles usavam 20 calendários ao mesmo tempo. Vocês já se imaginaram utilizando 20 calendários ao mesmo tempo? A gente utiliza um calendário só e às vezes a gente ainda não sabe que dia é, né? A gente fala, nossa, mas que dia é hoje? Nossa, mas hoje é lua minguante, hoje é lua crescente. Agora imagina aqui um povo que usava 20 calendários ao mesmo tempo com precisão e eles sabiam tudo o que iria acontecer baseado nesse calendário, nesses 20 calendários ou mais. Eles tinham um calendário que eles chamavam de calendário de conta longa, que contava o número dos anos em um determinado período de tempo. Eles tinham o Tzolk'in, que era uma espécie de um calendário espiritual, que tinha um ano equivalente a 260 dias, e esse calendário ele era utilizado para planejar cerimônias, para contar deuses e também para contar algumas divindades específicas. E eles tinham um terceiro calendário que era o mais importante para eles, que era
era o Raab. E esse Raab, segundo eles, era um calendário que dizia exatamente quando eles deveriam plantar e quando eles deveriam colher, ou seja, era um calendário para que eles pudessem plantar certinho e colher certinho para que as plantas todas crescessem. E, gente, era um negócio muito organizado. Imagina, você tem uma data específica para plantar, uma data específica para colher, e na colheita tá tudo certo, tudo organizado, tudo bonitinho, um negócio realmente muito louco. Agora, vocês se lembram daquele primeiro calendário de conta longa que eu mencionei? Esse calendário, ele tinha uma coisa muito diferente, uma coisa totalmente estranha que não se compara com nenhuma outra cultura do passado. Embora digam que ele era um calendário solar, ele não era um calendário solar. Ele não pode ser comparado com o nosso calendário gregoriano, por exemplo. Porque o calendário gregoriano, ele é um calendário lunar e solar. Ele tem 365 dias e um ano bissexto, certo? Esse calendário dos maias, ele tinha 360 dias apenas. Era como se 5 dias do ano não existissem para os maias. Esse calendário, ele não se relaciona com nenhum outro astro do nosso sistema solar. E a pergunta que fica é, por que eles criaram esse calendário? Ele estava alinhado com o quê? Bom, nada faz sentido aqui. Eu tenho um vídeo aqui no canal com uma entrevistada maravilhosa, que é a Vânia Temporini. Se você ainda não assistiu a esse vídeo, eu recomendo fortemente que você assista. Por quê? Porque ela é especialista em calendário maia. E ela trouxe, gente, um negócio completamente fora da casinha, uma abertura de cabeça, de mente, uma expansão de consciência absurda nessa entrevista que eu fiz com ela. Se você ainda não assistiu, recomendo fortemente, deixarei o link aqui em cima no card. Mas vejam que interessante o que ela fala sobre esse calendário específico de data longa dos maias. Que essa massificação que foi colocada do tempo é dinheiro, né? Isso foi colocado, isso está no implante, né? Num chip desde a época da Babilônia. Então isso a gente chama de tempo babilônico, que é o tempo 1260. O 1260 é uma matrix fantasma. Os maias galácticos não são a mesma coisa que os maias terrenos, mas os maias galácticos também encarnaram também no campo dos maias terrenos para implantar, né? Deixar essa sabedoria. Os maias terrenos, eles sustentavam 17 calendários. O calendário Wabi, né, o calendário que é o que o pessoal chama de calendário maia, é o Tzolk'in. O Tzolk'in, ele é um frequenciador energético. Então, todo o nosso cosmo, então por isso que eu falo aqui, é um tempo de olhar também para o cosmo, porque a gente estava olhando nem para o nosso umbigo, a gente está olhando só para o nosso umbigo, como se a gente fosse aqui, né? Centro do universo. Centro do universo, né? Já estamos em 2022 gregoriano e achando que a gente é a última bolacha do pacote. E no fundo, não, né? A gente sabe que tem vidas em outros lugares. Tá aí para quem quer ver, né, Carol? Você, melhor do que eu, sabe o quanto tem de estruturas hoje e a gente precisa aprender a olhar para isso. Não estamos aqui sozinhos. Então, nós não sabíamos, mas, por exemplo, dentro da nossa galáxia, né, da Via Láctea, que é uma borda, né? É uma borda. A gente está pendurado numa borda, né, desse braço de Órion, que é uma localização no tempo e espaço, e Sirius B tem Sirius A e Sirius B, é a maior estrela da nossa galáxia. E ela são estrelas binárias. Oi? São estrelas binárias. Exatamente. E Sirius é a nossa estrela organizadora da nossa galáxia. Então a gente achava que o Sol também era só o Sol, e o Sol é o cérebro da nossa galáxia. Olha que incrível isso. Ninguém imaginava que o Sol ele era o cérebro. Gente, como assim? A gente tem um cérebro na nossa galáxia. Sim, ele é um corpo também. Como a Terra é um corpo, a nossa galáxia tem um corpo e também tem um cérebro. O cérebro da nossa galáxia é o Sol. Por isso que os maias já sabiam disso. Os maias, tanto que eles colocavam o calendário solar. E se vocês olharem, o calendário que a gente segue não é nenhum, não é nem solar e nem lunar. Porque são meses irregulares. Então, se você for ver, todos os meses que nós seguimos são nomes de imperadores. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, né? Se você for olhar Júlio César, Augusto César, então tudo vem da época de pagar impostos, até o nome calenda, né? Calêndula, ela vem de pagamento de impostos, que fizeram essa contagem do tempo para que a gente pagasse imposto. Então, se você for ver, o tempo está imposto como vão pagar conta. Vamos ter, pagar, ter, pagar. Isso roda na programação mental e a gente não sabia do poder da nossa mente. Então, a nossa mente, que é totalmente lógica e matemática, é um aparelho maravilhoso, ele conta o tempo.
Ele conta. Então, quem percebe o tempo não é a gente que está na terceira dimensão, não é nosso corpo vegetal, né? O nosso corpo material. A nossa mente, ela é 4D. Então, se o tempo é 4D e a mente é 4D, como é que a gente pode administrar um corpo de terceira com uma mente que é 4D num calendário artificial? Não faz o menor sentido. E com representações na 5D, na 6D, trabalhando por nós também. Então, representações em escala, né? Ou seja, o nosso ser em outras dimensões, em outras escalas, tentando representar tudo isso na terceira dimensão. E aí que acontece? A quarta dimensão, ela informa a terceira. Então, a 5D, a gente recebe as coisas da 5D, passa pela decodificação da quarta para que chegue no harmônico na terceira dimensão. Então, quando a gente vai entendendo a lei do tempo, que é uma lei, muito deixar isso bem claro para as pessoas, isso aqui não é... A gente não sabia que era uma lei, nós não sabíamos, a gente descobriu uma lei nova, entende? Que é velha, né? Que nós estamos falando desde a tumba de Pacal, que na verdade estava tudo escrito isso na tumba lá nas pirâmides maias, por isso que tem todo esse mistério do povo maia, né? Que a mesma coisa que está acontecendo agora na Amazônia, então foi descoberto, né? Foi descoberto, estava tudo encoberto, depois foram fazendo as escavações e tudo mais, para que a gente pudesse depois encontrar essa grande civilização que ela desapareceu, né? Misteriosamente também ela desaparece, como muitas coisas desapareceram, porque eles sabiam, eles eram engenheiros, né? Engenheiros do tempo. Então, tem até essa coisa, né, dessa dúvida, porque até os maias terrenos de hoje têm uma briga também com o calendário, né, com o sincronário, porque a gente tem que lembrar que isso foi deixado pela civilização maia galáctica para a civilização maia terrena. Então, eles também são ancestrais, né? Os maias terrenos são ancestrais dos maias galácticos, porque o povo que mais tinha contagem, sabia o tempo de tudo, né? Tinha toda a sincronicidade da nossa galáxia, eram os maias terrenos. Por isso que o pessoal confunde calendário maia, astrologia maia. Não é astrologia maia, não é calendário maia, senão as pessoas diminuem uma informação que foi deixada pelo campo de força siriano. Sabiam que a gente ia entrar nesse colapso, então é como se esse apocalipse que está rolando, porque a gente está vivendo no meio de um apocalipse, é o fim dos tempos, né? Isso já estava previsto lá, desde lá de dezembro de 2012, todo aquele rolê que teve, nossa, vai acabar o mundo, porque os maias sabem contar, né? 26 mil anos, o Bactum, então a contagem do tempo deles é precisa, eles conseguem entender todos os ciclos rolando, ciclo siriano, junto com o ciclo solar, junto com o ciclo lunar, então são rodas dentro de rodas. Então eles pegaram esses relógios todos, abriram esses relógios e a gente entendeu que é uma lei. Então a gente tem um campo biopsíquico na Terra, a gente tem esse campo eletromagnético, então é pura ciência, né? Então é ciência com espiritualidade e arte, por isso que fala, uau, aquela conta sagrada dos maias, que é um calendário solar, ela simplesmente é quem harmoniza tudo. Então essa linguagem que é biotelepática, ela é falada em toda a galáxia. Então, todos os seres, siriano, pleiadiano, arcturiano, todos eles falam por linguagem telepática, né? A gente tem aí os nossos animais que falam telepaticamente, as plantas falam telepaticamente. A gente não sabia, mas as árvores conversam, os animais conversam, toda a natureza conversa, só a gente que não escuta nada, a gente não consegue nem escutar o vizinho. E a nossa mente está gritando tanto que não dá tempo, não tem espaço. Bom, como eu falei antes, quem quiser assistir a entrevista completa, eu deixarei o link aqui em cima no card. É só você clicar e você vai assistir. E nas telas finais, logo depois que esse vídeo acabar, também vai ter uma fotinho lá do vídeo. Você clica e você vai conseguir assistir ao vídeo na íntegra sobre o calendário maia com a Vânia Temporini. Inclusive, preciso chamar ela de novo, porque sério, pensa numa mulher foda. De acordo com esse calendário maia que a Vânia explicou no vídeo, nós estamos vivendo agora algo que os maias chamavam como sendo o quinto ciclo. Esse quinto ciclo, ele teria começado lá em meados de agosto de 3114 a.C. Mas como é que eles sabem que nós estamos vivendo essa era, se de acordo com a arqueologia oficial da Terra, eles nem existiam nessa época? Bom, a resposta
resposta está no livro de Tilambalan, que é um livro que eu comentei brevemente com vocês no primeiro episódio dessa série. Essa data, onde começa a Quinta Era, de acordo com o livro, é a data de quando se abriu uma estrada no céu. E dessa estrada desceram seres. Esses seres eram 13 deuses. E esses 13 deuses vieram para o planeta Terra, abriu-se uma estrada no céu. Eles desceram para o planeta Terra, eles colaram aqui na Terra e eles ensinaram todos os costumes que os maias tinham, inclusive sobre esses calendários. Ou seja, esses calendários não são criações maias, eles são criações de seja lá quem for que veio de fora do planeta Terra para ensinar eles. Esses caras que desceram do céu, eles ensinaram muitas outras disciplinas para os maias, como por exemplo a matemática, a astronomia e a agricultura. Quando esses textos antigos falam de deuses descendo do céu e ensinando a humanidade, a gente não sabe se eles estavam falando a verdade ou se eles estavam apenas criando, fantasiando a realidade. Mas o que a gente sabe é que esse conhecimento que eles tinham era tão preciso, mas tão preciso, que ele não pode ser apenas uma simples coincidência. A gente vai saber com o que esse calendário do ciclo longo se alinha. Deve ser com um sistema completamente diferente do nosso, que também tem um sol, que também tem um planeta que faz um ciclo de 360 dias. Será que nunca ninguém pensou nisso? Do tipo, se esse calendário não se alinha com o planeta Terra, esses caras, eles estavam seguindo o calendário de um outro planeta. Simplesmente as pessoas olham para as evidências e elas decidem ignorar as evidências só porque era uma cultura do passado. Então, peraí, quer dizer que o Deus que a gente aceita é verdadeiro, existiu, vamos continuar seguindo esse Deus. Mas e os deuses desses caras? Eles não eram de verdade? Por que eles não eram de verdade? Por que nosso Deus é verdadeiro, mas os deuses de outros caras, de outras culturas, são apenas lendas, apenas mitos do passado? Será que isso diz também que o nosso Deus é um mito do presente? Ou será que isso diz que os deuses deles eram reais? Esses conhecimentos que eles tinham são usados até os dias de hoje por esses seguidores, pelos descendentes e até pelos estudiosos como a Vânia, por exemplo, que transformam a vida das pessoas com essa sabedoria milenar e a gente não faz ideia de onde veio. Das Pleiades, talvez? Talvez. Quem aí assistiu ao último vídeo aqui do canal, onde eu mostro pra vocês o alinhamento perfeito que as pirâmides deles têm com a constelação das Pleiades? Bom, antes de eu ir embora, eu prometi que eu iria contar pra vocês a minha experiência em um xamã maia, né? Pois é, gente, quando eu paguei o passeio, quando eu contratei o passeio não tinha absolutamente nada a ver com esse negócio de xamã maia. Foi um negócio assim tão esquisito, mas tão esquisito, que às vezes eu fico pensando que nós fomos levados a esse xamã maia, mesmo contra a nossa vontade. E eu vou explicar. Nós estávamos hospedados em um hotel na zona hoteleira de Cancún. E esse hotel tinha uma agência de viagens lá dentro. E a gente ia até essa agência de viagens para contratar os passeios que levaram a gente até as pirâmides. E aí, quando a gente disse que queria visitar as pirâmides de Chichén Itzá, o guia lá na agência falou pra gente que a gente iria de manhã para as pirâmides, à tarde para um cenote, que a gente almoçaria em uma comunidade maia e depois voltaríamos. Ele não falou absolutamente nada sobre xamã. Até por uma questão de que eu queria ouvir o guia falando na língua original, eu pedi o tour em espanhol. E, gente, eu falo espanhol... Acho que desde que eu tinha uns 15 anos eu fiz curso de espanhol bonitinho. Só que não é uma língua que eu vou falar pra vocês que eu sou muito fluente. Eu, depois de uma semana no México, eu volto a falar muito bem espanhol. Mas logo que eu cheguei lá, eu tava tipo ainda caçando as palavras na minha cabeça. Mas eu quis fazer o tour em espanhol porque eu achei que ele ia ser mais rico de informação local. Principalmente por causa da tradução das palavras maias para o espanhol, que são mais próximas, né? E graças a isso, o nosso tour em espanhol era um tour muito pequenininho, porque o México, Cancún, é um local muito frequentado por norte-americanos, então tinha muita gente que falava inglês no nosso ônibus e pouquíssimas pessoas que pediram o tour em espanhol. Era eu, meu marido e mais 3 pessoas. E aí, eu acho que porque o tour era muito pequenininho, a gente acabou entrando e vendo lugares que um tour muito grande não podia fazer. Então foi uma intuição que eu tive de pedir o tour em espanhol e ao mesmo tempo acabou saindo que uma coisa que eu vi muita vantagem
vantagem, sabe assim? Nós fomos às pirâmides de manhã cedo. No horário do almoço já tinha invertido aquele negócio de ir no cenote. A gente ia passar na comunidade maia primeiro. E afinal de contas, o que era essa comunidade maia? Não era nada demais, gente. Era um restaurante e tinham alguns descendentes dos maias fazendo uma apresentação de dança maia. Comemos a comida maia, que é nada mais, nada menos que igual à nossa comida. Era um arroz, um peixe, uma batata, uma salada. Me senti até enganada nesse sentido, porque eu achei que eu ia comer uma coisa muito diferente, mas não. Uma comida simples, boa e normal, que nós estamos acostumados. E logo em seguida, logo após esse almoço, o nosso guia, que falava espanhol, ele convocou a gente e perguntou se a gente queria conhecer um xamã maia. Gente, era atrás do restaurante assim, um lugarzinho com um altar com vários jaguares. Eu só não filmei em respeito ao xamã. E se sem filmar eu já tô assim, toda cagada, era um altar cheio de jaguares, cheio de pedra de obsidiana. E esse homem que era o xamã maia, eu acho que ele era o homem mais sujo que eu já vi na minha vida. Gente, o homem tava inteiro coberto de pó, da cabeça aos pés, coberto de pó. Eu nunca vi uma pessoa tão suja na minha vida. Eu não imagino como que uma pessoa daquela dorme. Aquelas pessoas que têm mania de limpeza. Eu tenho. Eu fiquei imaginando o lençol desse homem, o sofá desse homem, a cadeira que esse homem sentava. Era um homem baixinho, com um chapéuzinho branco, assim, uma roupa inteira branca. Só a roupa tava limpa. Inteiro coberto de pó. Um pó cinza. Não sei se era sujeira, não sei se era um pó realmente que ele jogava nele mesmo. Esse homem pediu pra gente fazer um círculo em volta dele e eu já tava achando tudo aquilo muito estranho, porque na hora que ele mandou fazer o círculo, eu tava com uma dor de cabeça aqui, ó, nessa parte. Era como se alguém viesse e apertasse a minha cabeça aqui assim, com dor aqui e com dor aqui na costela. Ele mandou de fazer o círculo, todo mundo fez o círculo, tava todo mundo sem entender nada, porque afinal de contas isso não fazia parte do passeio. Aí esse homem veio com umas pedras de obsidiana e pediu pra gente segurar a pedra nessa mão e com essa mão fazer assim em cima da pedra. Gente, eu juro pra vocês, a pedra... Vocês já viram uma pedra de obsidiana? Bota a foto aí. E tinha umas coisas dentro da pedra que se mexiam quando a gente fazia assim. É óbvio que pode ser só o calor da nossa mão. Pode ser. Mas se liga no que acontece em seguida. Esse homem, ele vem com tipo um pó que ele tirou de dentro de um saco. Ele pega esse pó e joga dentro de um carvão, que deveria ser alguma coisa que fazia uma reação química. Nisso, saía uma fumaça desse carvão. Ele mandava, passava com essa fumaça perto da gente, mandava pegar essa fumaça com as duas mãos, jogar para um lado, jogar para o outro e jogar em você mesmo. E sabe aquela coisa assim do, se eu falar não, será que vai dar alguma coisa? Enfim, todo mundo fez, jogou para um lado, jogou para o outro, jogou para cima. Depois ele me veio com um negócio assim de água, que era água de cenote, segundo ele, e com um chumaço de planta. Ele pegou essa água, fez um vrá na minha cara. No que ele fez assim, vrá na minha cara, aquela dor que eu tava aqui passou. E aquela dor que eu tava aqui passou. Na exata mesma hora. Aí eu virei pro meu marido que tava aqui do meu lado, eu falei, não sei o que esse homem fez, mas eu tava com muita dor de cabeça e passou. Aí essa pedra que a gente tava segurando aqui, ela ficava se mexendo. Gente, eu nunca vi um negócio daquele. A pedra ficava se mexendo dentro, assim, como se formasse umas imagens, sabe? E ele vinha, enquanto ele fazia esse chumaço de água na nossa cara e essa fumaça, esse negócio, e ele falava um dialeto que o guia falou pra gente que era a língua maia. Então ele ficava falando não sei o que, não sei o que, não sei o que, daqui a pouco ele falava maia. E quando ele falava maia, fazia um barulho atrás, fazia Enfim, não entendi nada. Só sei que a gente saiu ali daquele lugar que era atrás do restaurante. O guia falou, vocês gostaram? Vocês gostaram? Ninguém tava entendendo nada, que ninguém pediu esse tipo de passeio. Ninguém queria estar ali. Aí nós entramos no ônibus, o que eu achei que foi até estranho, porque assim, como é que o negócio não tá no passeio, o guia te leva pra fazer aquele negócio, ninguém curtiu, sabe? Um negócio estranho. Nós entramos no ônibus e eu e meu marido, a gente teve uma crise de riso tão grande, mas tão grande, mas tão grande, porque foi tão esquisito e ao mesmo tempo foi tão engraçado aquele homem coberto de pó. A gente teve uma crise de riso muito grande e depois, nos próximos 5 dias, toda vez que a gente lembrava disso, a gente ria também. Um super beijo e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye!